Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha simplesmente para o número do dividendo, ano após ano, gerando maior capacidade de distribuição para o cotista. Olá pessoal, voltei com mais um vídeo de fundos imobiliários para vocês e hoje a gente vai falar de um tema que vocês adoram, que é o rendimento, o famoso dividendo que o fundo imobiliário paga. Uma das maneiras de abordarmos esse componente, que eu acho importantíssima, é acompanhar a trajetória ano após ano. O fundo imobiliário, e aqui eu falo especialmente de fundos imobiliários de tijolos, o fundo imobiliário está conseguindo promover o crescimento do rendimento? O ponto é, tem algum material que a gente encontra na internet sobre o tema que faz uma análise que eu julgo rasa? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente aprofunda um pouco mais sem precisar fazer cálculos mirabolantes. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você deve analisar se o fundo imobiliário que você quer colocar o seu rico dinheirinho está conseguindo fazer com que os rendimentos cresçam ano após ano. Então vem comigo, porque você hoje vai aprender a analisar o rendimento de um fundo imobiliário. Vamos lá, pessoal. Então, importante deixar claro que a gente vai tratar de fundo imobiliário de tijolo e vamos verificar se uma cota desse fundo ela consegue fazer com que o cotista receba ano após ano mais rendimentos. Se isso for uma verdade, é porque aquele fundo imobiliário tem conseguido promover crescimentos de aluguel de maneira satisfatória ano após ano. Só que tem algumas pegadinhas que a gente precisa observar para não tirar conclusões precipitadas. E é justamente nessas pegadinhas que eu quero que você coloque sua atenção para você não ser enganado, para você não tirar conclusões precipitadas por conta de algum material que eu já vi aí na internet que não detalha da forma que nós vamos detalhar aqui. Então vamos lá. Escolhi dois fundos imobiliários de tijolo, de segmentos que são diferentes, que geram suas receitas imobiliárias de formas distintas e que também distribuem rendimentos para o cotista utilizando metodologias diferentes. Escolhi o HGRU, o Pátria Renda Urbana, do segmento homônimo Renda Urbana, e escolhi o XPMOLS XPML11, do segmento de Shopping Centers. Vamos lá! Vocês estão vendo aí na tela da Economática, que é uma ferramenta que consolida informações, dados de mercado de ativos financeiros. Eu peguei aqui e pedi para ela consolidar para mim qual foi o rendimento ou dividendo que o HGRU e o XPML geraram para o cotista em janela de 12 meses. Por que eu não olho mês a mês? Porque a visão mensal ela pode trazer flutuações que são naturais do business imobiliário. Um determinado locatário ficou inadimplente um mês, mas no mês seguinte ele pagou, então prejudicou a renda num mês, mas no outro aquela renda foi majorada. Quando eu coloco numa janela de 12 meses, eu vou suavizar ocorrências dessa natureza e outras, né, que deixam a visão mensal talvez um pouco mais errática. Colocamos aqui a janela de 12 meses. Como eu faço a leitura desse dado? Julho de 2019, HGRU está mostrando aqui R$ 8,26. Isso significa que em julho de 2019, nos últimos 12 meses, um ano, o cotista do fundo, para cada cota que ele detinha, ele tinha recebido R$ 8,26. No XPML, R$ 6,00 e quase 92 centavos. R$ 6,92 grosso modo aqui. O que a gente quer de um bom fundo imobiliário? Agora vamos focar só no HGRU. Eu quero que ano após ano isso cresça. E eu tenho certeza que talvez você já tenha visto um ou outro conteúdo dessa natureza. Mas mais uma vez, preste atenção aos detalhes que eu vou colocar aqui e aí depois você vai tirar suas conclusões em relação a outros conteúdos que você já tenha visto. Então a gente vê aqui, tá mês a mês, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui e vou colocar em escala anual. Pronto! Então olha só, 2019 ele gerou R$ 8,26. 2020, R$ 8,22. 2021, R$ 8,64. Aí 2022, R$ 10. 2023, quase 12. 2024 passou de 12. 2025 ainda está no comecinho, R$ 1,90 por enquanto. Tá certo? Pois bem, vamos lá. Isso daqui é caixa, tá? É o que caiu no bolso do cotista no ano. Né? Por que isso aqui é importante? Porque quando você vai no relatório, ele mostra o que ele anunciou. E como o HGRU anuncia no último dia do mês, o dividendo só cai. Esse R$ 1,90 que tem aqui em 2025, ele foi anunciado, na verdade, quando?
em dezembro de 2024. Isso aqui é só deslocamento do fluxo um mês para cá, um mês para lá. Eu quero que você se atente ao racional, porque isso é o mais importante, tá bom? Então, quando você olha aqui, você provavelmente vai chegar à seguinte conclusão: muito bom! Ele vem conseguindo crescer a renda aí ano após ano. Olha lá, mesmo ali na pandemia, né? Tomou um solucinho ali na pandemia 2020, mas veio crescendo. 864, 1007, 1187, 1215. Automaticamente, o que é que você espera para este fundo em 2025? Ah, vai ter que ser maior do que 1215. Ele tem que manter essa pegada. E eu falo: pera lá, calma, porque este número pode ser menor e ainda assim o gestor entregar crescimento. Pô, Ricardo, agora eu não entendi nada. Como é que o número é menor e ele vai entregar crescimento? Calma. Vamos agora dar uma olhada no relatório gerencial do HGRU. E eu peguei aqui o último relatório disponível, é o de o que mostra os dados até dezembro, tá bom? E aqui ele mostra o rendimento que foi anunciado. Apesar de estar escrito aqui, ó, distribuído, não foi que caiu no bolso do cotista em dezembro de 24, 1,90. Não. Lá no último dia do ano, né, do mês de dezembro, ele anunciou: vou pagar 1,90. E pagou isso no começo de janeiro, mas ele não pagou em dezembro. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é: observe que ele vem distribuindo 85 centavos nos 5 primeiros meses do ano. Aí ele sobe para 1,25, depois ele volta a distribuir os 85 e lá em outubro ele sobe para 90 centavos. Essa é uma característica do HGRU. O HGRU, ele tenta manter a distribuição mais linear possível e sempre no final do semestre, junho e dezembro, ele olha se tem algum recurso não recorrente que deve ser entregue ao cotista e aí, conforme manda a legislação, ele distribui ao cotista. Mas ele não coloca isso subindo um pouquinho todos os meses. Ele joga de uma vez ali no final de cada semestre. Por isso que quando observamos junho de 24 e dezembro de 24, a gente tem rendimentos mais altos. De onde vem esse recurso que faz com que o 85 vire 1,25, 40 centavos a mais basicamente, e que o 90 vire 1,90, R$1 por cota a mais? De onde vem isso? É quase, o de dezembro é praticamente um 13º, né? É mais do que um rendimento extra. De onde vem isso? A gente precisa conhecer o fundo. Por isso que ler o relatório gerencial, a comunicação da equipe de gestão é fundamental para o investidor de fundo imobiliário. Este fundo, ele vem fazendo vendas de ativos, gerando lucro imobiliário já há algum tempo. Ele fez alguns desinvestimentos, por exemplo, num conjunto de lojas que são alugadas para a rede varejista Pernambucanas. E ele veio gerando lucro. Este lucro deve ser incorporado ao resultado e distribuído ao cotista. Comprei o imóvel por 4 milhões, vendi por 5 milhões. Este 1 milhão, que é o lucro, ele vai para o resultado e deve ser distribuído ao cotista. O principal, ou seja, os 4 milhões, o gestor pode reinvestir e comprar outro imóvel. Mas o lucro imobiliário, no mínimo 95% dele, deve voltar para o cotista. Isto é recorrente? Não. É um não recorrente. Ainda que a gestão do HGRU esteja conseguindo fazer isso diversas vezes, de tal forma que os últimos anos, 2023, 2024, 2025, vamos descobrir quando chegar em junho, eu só acredito que sim, sempre no final de cada semestre ele gera um extra para o cotista. Mas este extra não é recorrente. Por que eu quero dizer isso para você? Vamos lá. Eu peguei aquela tabela e coloquei aqui. 85, 85, 85, 85, 1,25. 85, 85, 85, 90, 90, 1,90. Certo? É o que tá aqui, ó. A mesma coisa. Ou seja, ele distribuiu, né? Anunciou ali R$11,75. O que eu simulei aqui? Vamos imaginar que em 2025 ele não consiga vender nenhum imóvel com lucro. Faz parte. Pode não conseguir. Ele decidiu não vender imóvel nenhum. Ou então, estratégia dele. Agora não é nem que ele tentou e não conseguiu. Eu não quero vender mais nada, segue do jeito que tá aqui, tá ótimo, tá bom? Então, o fundo vai viver da receita de aluguel. E aí, o que eu simulei aqui? Ele vai até setembro nos 90 centavos por cota, parecido com a capacidade que ele tinha no ano anterior. Da maneira que ele abriu o ano, ele foi até setembro. Da maneira que ele abriu o ano, ele foi até setembro. Quando chegou em outubro, ele conseguiu subir 5 centavos por cota. Eu simulei aqui que quando chegou
chegam em outubro, quando chegarmos em outubro, ele também conseguirá subir 5 centavos por cota. Ah, de onde vem isso, Ricardo? Né? Eu não escolhi aleatoriamente isso. O gestor não faz isso de forma aleatória. Observe aqui, ó, essa tabela. Mês de reajuste de contrato. Note que no segundo semestre, ele tem uma concentração muito grande de correção dos contratos pela inflação. Em setembro, 26%, em novembro, 21%, em dezembro, 21%. Ou seja, 68%, mais de 2/3 da renda do HGRU, ela sofre correção por inflação entre setembro e dezembro. Então é por isso que o gestor fica mais confortável em subir o rendimento mais próximo do final do ano, de forma recorrente. Maravilha! Se ele fizer isso, note, não tem venda com lucro aqui, tá? Ele distribuirá ao longo de 2025 R$ 10,95, quase 7% a menos do que o ano anterior. Se você não conhece a dinâmica do HGRU, o que é que você vai olhar? Se você fica de olho só nesse conteúdo que é compartilhado sem essa análise mais aprofundada, o que é que você vai intuir, vai concluir? Ah, caiu o rendimento dele, gestão ruim, calma. Nesta outra tabela aqui do lado, eu simulei 2024 só com o que é recorrente. Sem lucro imobiliário, só com o que é recorrente. Ou seja, eu simulei que ele teria ficado em 2024, deixa eu até corrigir aqui, 0,90, 0,90, 0,90, pronto. Ele ficou em 2024 até setembro em 85 centavos e quando chegou ali nos 3 últimos meses do ano ele subiu para 90 centavos. Ou seja, o recorrente dele em 2024 foi R$ 10,35. Se ele subir para R$ 10,95 em 2025, ele na verdade vai estar gerando um crescimento de quase 6%, 5,80%. Então é crescimento sim de rendimento recorrente. A história que a gente observou até hoje do HGRU, ela teria mais um capítulo de continuidade, porque ele em mais um ano cresceria sim o seu rendimento recorrente. O que nós teríamos de diferente é que neste ano não teria não recorrente. E faz parte. Se o não recorrente existisse todo ano, o nome dele não seria não recorrente. Mas como é que eu atesto que aquele portfólio tem capacidade de crescimento de geração de renda? Observando o recorrente dele. E por que eu digo isso para você que historicamente essa é uma característica do HGRU? Note essa outra tela da Economática que eu vou te mostrar aqui. Eu estou olhando exclusivamente os rendimentos mês após mês do HGRU. Note que lá no começo, quando ele nasceu, ele distribuía 68 centavos por cota, né? Aí no final do ano, você olha lá o não recorrente aqui, ó, 78. Aí ele voltou para os 68, aí no final do ano mais um não recorrente 74, ele voltou para os 68, ele subiu um pouquinho, ó, já foi para os 70, subiu, foi para 72, subiu, foi para 76, subiu, foi para 82, aí quando tem lá, olha o semestre aqui, final de semestre de 2022, 1,20, não recorrente, mas depois ele volta para o recorrente 82 centavos, R$2 não recorrente, dezembro, depois ele volta para o recorrente 82. Quando a gestão percebe que ela tem condição de avançar e aquilo ser perene, ela avança, vai para 85, subiu para 85 por cota. Tem não recorrente, distribui 1,40 final de semestre e ela continua com aquele recorrente de 85. Não recorrente final do ano, 2,30. E aí ela volta para o recorrente até que ela se sente confortável e sobe para 90 centavos. Então observe que o recorrente do HGRU, desde o seu nascimento, é para cima. Essa é uma característica que eu dou muito valor para um fundo imobiliário de tijolo. Rendimentos recorrentes para cima. O HGRU, ele tem muito contrato atípico. 83% dos contratos da Receita, né, vem de contratos atípicos. Contrato atípico, ele tem uma multa muito pesada, normalmente é o restante do contrato, e as partes não podem renegociar as condições do contrato enquanto ele está vigente. Então ele vai sendo só corrigido por inflação. Isso dá mais previsibilidade. Essa é uma das características que permitem que a gestão do HGRU consiga adotar essa estratégia. Olha, eu vou distribuir normalmente o recorrente, final do semestre eu entrego aquilo que eu tiver de não recorrente e sempre que possível for, por conta dos aniversários de contrato que eles são corrigidos por inflação, eu vou subir o nível do não recorrente. Essa tabela aqui, gente, ela é emblemática, porque eu mostrei para você que em 2025 ele pode até distribuir menos do que 2024, se ele não tiver nenhum não recorrente. Porém, ainda assim,
eu posso atestar que, a depender desse nível de distribuição recorrente que ele fizer, mesmo caindo ante o ano anterior, ele vai ter crescimento do rendimento que é recorrente, e isso é extremamente valioso para fundo imobiliário de tijolo. É assim que se analisa, é descendo na receita e olhando com mais cuidado. Então, não adianta ficar olhando só o número cheio. Ah, quanto ele distribuiu no ano? Aí você compara com quanto ele distribuiu no outro ano. Você pode tirar conclusões precipitadas, porque este tipo de estudo não aprofunda a diferenciação de rendimento recorrente e rendimento não recorrente. Aproveite e coloque aí nos comentários se você já tinha visto esse tipo de detalhamento quando você está observando histórico de distribuição de fundo imobiliário. Isso ajuda, inclusive, a gente a preparar conteúdos futuros para vocês, então coloque outros tipos de perguntas que você gostaria de ter a resposta e a gente vai tentar gravar vídeo aqui para vocês para esclarecer essas dúvidas. E por favor, não se esqueça de dar o like, porque ele ainda não é tributado, e se inscrever no canal para que você receba as notificações quando postarmos mais vídeos. Mas eu não terminei! E o XP Malls? Eu não falei que tinha 2 fundos aqui na nossa tabelinha? Cadê o XP Malls, Ricardo? Tá aqui, ó. A gente vê que ele começa com R$ 5,55 em 18, vai para R$ 7,00 em 2019, aí ele cai. O que aconteceu aqui? Para quem não se lembra, foi só pandemia. Lembra? 2020 e 2021. As 2 ondas de pandemia. Shopping fechado, só abria o que era considerado essencial, farmácia, supermercado, enfim. Por óbvio, o rendimento de shopping center foi diminuído nesses anos, né? Eu não posso considerar isso daqui como um evento que talvez aconteça na próxima década. Está no cenário base de alguém, sinceramente, que na próxima década a gente tenha outra pandemia? Não. Pode acontecer? Gente, poder pode, mas não está no cenário base de ninguém. Quando tudo se normaliza, ele vem crescendo o rendimento ano após ano. 8,50, 10, quase 11. Maravilha, Ricardo! Aquela característica, crescimento de renda ano após ano, mantida. Calma! Lembra? Aprofundamento da análise. Qual é uma característica que a gente observa na gestão do XP Malls? Ele veio fazendo venda de ativos. Quando ele vendeu ativo, gerou não recorrente. Ele vendeu participação num shopping aqui, vendeu uma participação num shopping acolá. Quando ele faz isso, ele gera um não recorrente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se você tem uma estrutura alavancada, quando você compra um ativo alavancado, você pode gerar um incremento de renda, mas esse incremento está muito calcado na alavancagem, que uma hora vai ter que ser paga. O XP Malls tem alguma alavancagem ali também. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha simplesmente para o número do dividendo. Vamos olhar com mais detalhe a atividade imobiliária do XP Malls? Planilha de fundamentos. Ricardo, onde você encontrou essa planilha? No site do fundo. Essa planilha tá lá, acesso é público. Não fui eu que construí, eu simplesmente baixei a planilha lá. Isso aqui é a Disneylândia do analista. Tem dado pra caramba pra gente analisar o histórico de todo o fundo. Então ele coloca aqui, ó, qual é o portfólio, quais são os shoppings que estão aqui, qual é a ABL, área bruta locável de cada shopping. Ele coloca qual é a ABL própria, porque você tem a ABL total e a BL própria, né? O shopping tem, por exemplo, 40 mil metros quadrados e o fundo tem 30% desse shopping. Ou seja, é como se o fundo tivesse 12 mil metros quadrados dos 40 mil, né? Ele tem 30%. Só que shopping não é carimbado, né? Quando o fundo compra um prédio, normalmente, não é regra, mas normalmente ele compra os andares. Se ele não comprou o prédio todo, ele compra os andares certinho. No shopping você não fala, o tal proprietário é dono desta loja ou daquela loja, não. Ele tem uma fração do todo. E eu vou para cá, que são os indicadores financeiros. Vamos nos atentar a esse indicador aqui, ó. NOI caixa. O que é o NOI caixa, Ricardo? É o resultado operacional líquido. É o dinheiro que vai para o bolso do dono do shopping. E aqui a gente tem a métrica por metro quadrado. Por metro quadrado, tá aqui, ó, NOI caixa por metro quadrado, por trimestre. Por que é importante a gente olhar aqui por trimestre? Note que eu vim pintando aqui de cores diferentes. Aquilo que é primeiro trimestre eu deixei de amarelo, segundo de azul claro, terceiro de azul escuro, quarto trimestre de verde. Porque varejo tem sazonalidade. Eu não posso comparar os dados de terceiro trimestre contra
segundo trimestre. Porque você tem datas de varejo que naturalmente você vai provocar maior fluxo no shopping center em determinados momentos do ano e menor fluxo em outros momentos do ano. Então a gente tem que respeitar essa sazonalidade. O que eu comparo? Primeiro trimestre de um ano contra primeiro trimestre do outro ano. Ele gerou R$ 96 por metro quadrado, tá aqui ó, NOI caixa em reais por metro quadrado no trimestre. No primeiro trimestre de 2019. Cresceu em relação a 2018. Maravilha, é isso que eu quero. Segundo trimestre, 92 contra 72. Quarto trimestre, 101 contra 93. Terceiro, 98 contra 72. Em todos os trimestres, crescimento, é isso que eu quero. Aí 2020, primeiro trimestre, 102 contra 96. Crescimento, maravilha. Segundo tri, 60 contra 92. E pandemia. Segundo semestre, você já tinha impacto da pandemia. Segundo trimestre, perdão, você já tinha impacto da pandemia. Então essa janela aqui de 2020 e 2021, mais uma vez, a gente entende que é um momento absolutamente atípico, deixa pra lá. Agora eu vou olhar aqui, ó, 2022, primeiro trimestre, 110 por metro quadrado, crescendo em relação a 2019, ó, antes da pandemia. E eu vou vendo isso trimestre após trimestre. Bati tudo no liquidificador, olha aqui, ó. Terceiro trimestre de 2024. Essa planilha está disponível no site lá. A última versão é essa, terceiro trimestre de 24, tá bom? Por isso que para aqui. 116 por metro quadrado. E em relação a 2018, que é o primeiro dado que eu tenho lá, é um crescimento de mais de 60%, 61% praticamente. Sabe quanto foi a inflação nesse período? 32, 33. É crescimento acima da inflação do resultado que o shopping está fazendo. E aqui é a média do portfólio. No segundo trimestre de 24 contra segundo de 18. Quase 65% de crescimento. Inflação do período, 30 e alguma coisa. Isso daqui sim atesta que o fundo vem de forma recorrente. O NOI é que mede a recorrência de resultado. É ele que está medindo. Aqui não tem evento de venda de shopping. Evento de venda de shopping vai em outra rúbrica contábil, não é aqui. Aqui é resultado operacional. Como é que o shopping faz dinheiro? Com aluguel das lojas, com estacionamento, com aluguel de quiosque, que fica lá no meio, né, do shopping, e com propaganda, com mídia. Quando você está andando no shopping, que você vê um elevador envelopado, ou aqueles painéis fazendo propaganda, tudo aquilo é espaço comercial que o shopping comercializa e gera rendimento para o shopping. Então é assim que ele faz dinheiro. Quando eu vejo o NOI crescendo, é porque ele está conseguindo alugar melhor, é porque o estacionamento está gerando mais receita, é porque ele está alugando melhor e mais quiosques, é porque ele está fazendo mais receita de mídia. A análise imobiliária de fato, de geração de renda, a gente faz assim. Não é simplesmente olhando o que ele está distribuindo. Ou seja, o que eu vou te dizer? Em 2025, mais uma vez, assim como aconteceu lá no HGRU, o XP Malls ele pode distribuir por cota um número um pouquinho menor do que 2024? Pode. Vamos imaginar que o gestor não venda absolutamente nada, não gere nem R$1 de não recorrente. Só que isso quer dizer que o portfólio piorou a sua capacidade de gerar renda? Não. Ele pode gerar mais NOI por caixa, o recorrente dele pode crescer, mas a perda do não recorrente pode ser maior e faz parte do jogo isso. Lembre-se, quando você for analisar o histórico de rendimento de um fundo imobiliário de tijolo, não olhe simplesmente para o número. Aprenda a abrir este número e entender o que é recorrente, o que é não recorrente e avalie a capacidade desse fundo de fazer com que o seu recorrente cresça ano após ano. Os fundos aqui utilizados não configuram recomendação de compra de forma alguma. Eu selecionei porque entendi que eles eram absolutamente didáticos para esclarecer esse ponto que é importante na sua análise. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Coloque aí nos comentários a sua opinião, o que você achou. Ela é muito importante para a gente poder avaliar o que traremos na sequência para vocês, porque pode acreditar, eu voltarei com mais conteúdo de fundos imobiliários. Um abraço e até a próxima.